a Constitucionalidade. A constitucionalidade. A inconstitucionalidade, é isso aí. As exigências. Não, porque tô achando a iluminação do Independência muito fraca, tá escuro. Você tá de óculos escuros, animal. Burro, tira o Não, óculos. ele tá de óculos escuros. Olha só, gente, que piruzão. Esse peru tem quase 4 quilos. Mas eu não, eu só jogava futebol, mas agora eu sou a bola. Pelo amor de Deus, Apresento hoje o Domingão, que é um programa no domingo à noite na TV Globo. Silvio Santos. Não, Silvio Santos é no SBT. de alguma... Cala a boca, o papagaio tá me atrapalhando. Cala a boca, o repórter que é eu. Cala a boca. Vamos lá.